Saiu, galera, mais um episódio do Walking Dead World Beyond. E, cara, eu vou analisar esse episódio inteiro pra vocês. Fala, galera, beleza? AGR Gamer falando. E bom, galera, eu tô trazendo pra vocês mais um vídeo aqui no canal. E bem, gente, o vídeo de hoje vai ser mais uma análise de The Walking Dead World Beyond. Galera, o episódio de hoje, que no dia que vocês estão assistindo, era pra ter saído o episódio de Fear. Só que o episódio de Fear deu uma demorada pra eu receber, então eu tive que improvisar. Então o episódio de Fear vai sair na sexta-feira. Beleza? Então é isso, bora começar o episódio. Bem, o episódio começa meio que com o grupo em direção àquela base onde o Silas tá sendo obrigado a trabalhar com o CRM. Daí no caminho eles têm que matar alguns walkers e tal. Daí o Elton pergunta se a Iris realmente acha que o plano dela pode dar certo. E ela fala que sim, tal, que ela acredita que pode dar certo. Depois ele pergunta sobre a Hope, pergunta como é que ela tá e tal. Que, na verdade, a Iris nunca comentou. Daí ela fala que ela tá bem e que amanhã, nesta hora, você mesmo vai poder perguntar pra ela. Ou seja, eles querem resgatar a Hope e o Bennett hoje, nesse episódio. Se não no próximo. Bem, daí eles estão ali caminhando e eles acabam encontrando muitos walkers lá e tal. Aí o Félix fala que ele vai ficar, só que ele vai ficar sozinho e o resto vai na frente. Só que aí o Will, pra não deixar o namorado sozinho, decide ficar ali com ele e os três ali vão até o lugar do Silas. Daí se alguém descobrir que eles estão ali, eles vão se separar e sair correndo. De um jeito inteligente e seguro. Daí eles ficam ali atraindo os walkers. Enquanto isso, eles conseguem ver o Silas trabalhando pro CRM e tal. Ele tá ali consertando a cerca. E quando ele mata um walker na frente da galera, o povo fica tipo, ué, o Silas matando um walker tão tranquilamente? Bem, daí dá um reencontro, todo mundo ali dá um abraço, um bate aí, amigão, ou tipo assim, como é que você tá? Daí, bora lá, o Silas leva a galera pra dentro do posto avançado, onde tem poucas pessoas. E o Silas tá meio abalado por conta do que aconteceu no Campus Colony. Porque, pra quem não lembra, o Campus Colony era a casa dele. E o tio dele era a única família que restava. E, infelizmente, ele acabou morrendo pelo CRM. Bem, depois disso, eles revelam que a Huck trabalhava pro CRM, pro Silas e tal. Eles revelam pra ele isso. E a galera, depois que eles estão ali batendo um papo, a Iris fala que eles não têm provas, mas eles têm certeza, 100% de certeza, que foi o CRM que destruiu Omaha e o Campus Colony. Bem, depois disso, ele pergunta como é que isso vai acontecer, do que vocês estão falando. Aí o Elton fala que eles vão entrar, eles têm um jeito de entrar e o Will sabe um jeito de sair. Ou seja, eles estão com um mapinha ali da base do CRM e na área ali que a Ars apontou é onde todos os resíduos de risco biológico são retirados. Ou seja, assim que eles entram ali, eles têm que ficar nessa zona de quarentena por um certo período. Daí, a Iris dá o plano dela. Ela fala que o Will comentou sobre um cara que comanda aquele lugar ali, que é o Dennis. Ele tem um cartão de acesso. E ele vai pegar o cartão, quando o Dennis não estiver vendo, e ele vai pegar um caminhão emprestado. Para que ele vá até essa área ele vai até uma área ali atrás, tal, e esperar a galera para todo mundo entrar no caminhão e partir para Portland. Exatamente às 2 da tarde, porque às 2 da tarde é quando acontece a troca de patrulhas. Daí o Silas pergunta por que a gente vai para Portland, tal, por que, não faz sentido. E a Iris fala que eles podem contar para eles o que está acontecendo e talvez Portland possa querer bater de frente com o CRM e impedir que isso aconteça, senão o CRM está do lado deles. Bem, depois disso o Silas ele fica meio que se sobrecarregando, falando que tipo, e se eu não conseguir, e se eu falar alguma coisa errada, um trem assim.
Aí a Iris fala que bota mais pressão nele, falando que ele é a única chance que eles têm. Daí o Silas dá a brilhante ideia de falar pro Dennis o plano deles. Ele acha que ele vai ajudar eles, mas se ele abrir o bico pro Dennis ou pra qualquer pessoa, todos eles morrem. E o Percy lembra ele que a única razão pela qual a única família que eles têm estar morta são eles. Eles são a única razão pela qual a família deles está morta. O Silas fica muito pressionado e vai embora. Ele vai para um cantinho ali e começa a pensar. Depois disso a gente vai pra Huck. Ela tá ali lendo um jornal falando assim, as Forças Armadas anteciparam. As Forças Armadas antecipam a supervisão civil. Bem, daí a gente vê a Huck, ela tá meio bem preocupada, ela olha para os soldados, os RM, seguranças e tal, e ela fica bem abalada, lembrando de todas as coisas que o Félix e o Will falaram pra ela. E depois disso o Dennis aparece, todo amigável, falando o que ele tá fazendo ali, ele foi deixar umas entregas. E ele fala assim, ainda estamos casados. Mano, eu não sabia que a Huck era casada, eu juro. Eu não sabia. Capaz que ela vai ter um filho aí. Eu não duvido nada que daqui a pouco ela tem um filho aí escondido. Bem, depois disso o Dennis fala que ele normalmente ele costumava saber o que estava pensando pela cabeça dela, mas não sabe mais. Depois que ela foi mandada para a missão de invadir Omaha e tal, ele não conhece mais ela. Daí ele fala que a opinião dele de que depois que eles perderam Omaha, a comunidade voltou para estaca zero, porque provavelmente as comunidades ajudavam eles no estudo e tal. Quer dizer, ajudavam no estudo barra ajudavam coletando coisas para eles, cobaias, essas coisas. Mas, daí ela pergunta, por que será que o governo civil está pressionando tanto as pessoas? Daí o Dennis comenta que sempre teve boatos de que tinham meio que uma aliança entre os militares e a política. Mas enfim, depois disso, depois que acaba o papinho deles, a gente volta pra Iris, pro Elton e pro Percy. Eles estão ali conversando e ela decide abrir o jogo com o Silas, conversar e tal. E ela diz que quando ele se entregou, ela pensou que ele estava morto, de verdade, porque ele não sabia o que ele iam fazer com eles. Daí a Iris se culpa dele estar ali, porque ela deixou ele embora no dia que o Percy desapareceu na primeira temporada. Ela deixou isso acontecer, então ela fica se culpando e tal. Daí ela fica comentando que eles precisam do Silas para salvar a Hope e o Bennett. E depois disso ele aceita participar do plano e bora lá. O Percy e o Elton estavam ali bisbilhotando. A Iris dá um abraço nele e tal. E ela fala, se nós não chegarmos a tempo, ou se nós não chegarmos a tempo, você vaza, não olha para trás. Se você esperar, você vai ser pego. Daí eles entregam um desenho do que tava no trailer do grupinho, do primeiro grupo tal, tá ali, ó. O Silas, a Hope, a Iris e o Elton ali no o primeiro grupo da comunidade e tal. Daí a gente vai pra Hope. A Hope tá ali dormindo e o Bennett tá falando, acorda ela. Daí ele diz que uma equipe está saindo atrás do Silas e da Iris e do Félix e que ele vai junto. Daí ele diz que eles fizeram ele fez um pequeno inferno porque ele não aceitou um não com resposta. Só que ele falou que isso só vai ser mais uma mentira, que nem aconteceu com o Will. E ele leva um tiro. Bem, isso aí foi só um pesadelo da Hope, porque isso foi meio que um sinal para ela falar com o Ben sobre a verdade. Daí ela vai pro laboratório dele, vê ele, a namorada dele, mais 2 cientistas trabalhando. Daí ele disse que quer ter mais notícias sobre que ele tentou procurar mais notícias sobre o Félix e a Iris, só que o professor Ellis acabou ligando e ele precisava dele, mas enfim. Daí o cara só comenta, faz uma teoria, faz um comentário aí sobre a teoria de fermentação da Hope, e que ela deu na aula do episódio anterior,
quer dizer, do episódio anterior. Daí ela diz que, daí ele fala que que esse negócio que ele produziu pode acelerar bastante a decomposição necrótica. Não sei o que significa. E ela diz, e uma outra doutora ali diz que um dia isso pode iluminar um caminho para um novo mundo. Daí ela fala que só queria falar com o pai dela sós e que pede para todo mundo sair. Daí quando todo mundo sai, ela extravasa, ela abre tudo, ela se abre com o pai. Ela fala que viu a Iris na outra noite, viu o Félix e que a Huck levou ela para lá, que eles não estão longe e que tem muita coisa que ela não contou. Bem, depois disso a gente vai lá no perímetro, e a gente vê meio que uma reunião sobre o plano deles para atacar o CRM. Bem, eles fizeram um plano onde o Félix e a Iris vão entrar no CRM, o Elton, o Percy e o Will ficam do lado de fora planejando tudo junto com o Silas para salvar a galera. Ou seja, lá dentro, o Félix e a Iris teriam que agir sozinhos para tirar o Bennett e a Hope de lá. Beleza. Eles provavelmente iriam nas 2 horas da tarde, porque teoricamente na troca de patrulha ninguém ia ver eles. O Silas ia estar lá esperando, eles iam pegar um caminho e enquanto eles estão ali voltando, eles pegavam os três ali que ficaram do lado de fora. Bem, eles comentam que eles vão tentar ir para um lado ali onde eles não estejam cruzando o território do CRM, provavelmente a mais de 2 quilômetros longe da base e tal. Daí a Asha dá uma ideia sobre entregar eles, porque daí faria com que o CRM pensasse que a comunidade da Indira estivesse honrando o acordo deles. Beleza. Daí ela comenta, porque ela pergunta sobre a Hope, se ela realmente concorda com isso, porque como a gente viu no episódio anterior, a Hope e a Ars, elas estão tendo ideias diferentes sobre aquele lugar. Sobre, tipo, a Hope, ela quer ficar ali e quer ser uma cientista que nem o pai, um exemplo. Tipo, ela quer trabalhar para achar a cura. Já a Hope, quer dizer, já a Iris, ela quer manter a família dela segura. Beleza. Daí ela diz que, como é a irmã dela, ela vai com ela com certeza. Daí, depois que eles tirarem o Bennett e a Hope de lá, eles tiram eles de lá, põem no caminhão e eles se escondem em um shopping subterrâneo, perto de onde o Cornell, que é esse carinha aí, eu acho, que ele mencionou. Só que aí, depois que as coisas se acalmarem, eles vão pro oeste. Mas com o CRM as coisas não só se acalmam. Ou eles acham, ou eles acham. Daí ele fala dele dá uma ideia. O dia que eles... toda a primeira quarta-feira do mês, o CRM dá suprimentos pra comunidade. E ele decide meio que fazer um encontro, tá ligado? Tipo assim, a galera da Indira tá vindo daqui, o caminhão dos suprimentos tá vindo aqui. Eles vão se esbarrar e eles vão entregar o Félix e a Iris. Pau. Beleza. Só que aí, depois que eles discutem a reunião, eles basicamente vão embora e a gente vê que a Asha e o Elton estão se dando bem. Provavelmente vai rolar um casalzinho aí. Eu já shippo os dois, com certeza. Eu tô shippando eles demais. Bem, depois disso ele fala assim, ó, vamos finalmente deixar vocês em paz. Aí a Asha comenta, não foi tão ruim terem vocês aqui. Daí a Indira fala, você tem certeza que deseja fazer isso? Aí o Félix fala, é a vez deles de perder esse jogo. Cara, o Félix tá vingativo. Bem, depois disso acontece a despedida, a Iris dá aquele pedaço de chifre de rinoceronte de Triceratops, sei lá, um pedaço de um chifre aí que ele deu pra ela no começo da primeira temporada. Ela devolve pra ele. E o Percy, o Félix e o Will estão ali se abraçando, se beijando ali pra despedir, tal. E depois o Percy pede pra ir com ela, mas ela diz não, que é melhor ele ficar do lado de fora. Depois disso, eles partem de viagem. Bem, daí o Félix e o Percy tem um bate-papo sobre os relacionamentos deles. O Percy tá com a Iris e ele acha que o Percy tá falando que o Elton tá com a Asha. O que com certeza é verdade. Provavelmente daqui a pouco, próximo episódio ou depois do próximo, vai rolar um beijinho. Mas depois disso,
o cara fica basicamente olhando muito sério, muito, como é que eu vou dizer, muito sério pro Elton. Depois disso, a gente vê o Elton, o Percy, ele pegou o casaco do Elton e ele fala que ele pode ajudar a galera lá. Mas o Félix diz não, todo mundo que tá ali diz não. E a Iris pergunta, isso é pra ajudar a gente ou significa matar a Hope? Daí ele diz que ele realmente quer matar a Hope, só que agora ele não quer colocar ninguém em risco. Ou seja, se ele matar a Hope, a Huck vai pôr muita coisa em risco. Daí ele diz que vai matar centenas dos idiotas pra garantir que a Iris e o Félix saiam de lá vivos. Só que aí ela pergunta o que vai acontecer com ele depois que ele fizer essa matança. Tipo assim, ele não vai ser o mesmo, tá ligado? Daí ele diz que ele vai terminar o que ele propôs a fazer. Daí um caminhão tá vindo e eles são pegos. Daí a gente vê a galera ali em cima e a Tenente Coronel falando com uma tiazinha pra chamar a Huck. E a Huck basicamente invadiu o escritório da Tenente Coronel lá. E ela acha uma foto da Tenente Coronel onde, mano, isso parece muito ser montagem. Essa foto parece muito ser montagem. Mas enfim, a gente vê o rosto dela, a Huck bebezinha e o pai dela. E depois a Huck abre um cofre e vê o que tem lá dentro. Bem, ela acha vários documentos estranhos, ela vê um documento cheio de códigos que não são do código, que não são do CRM, não fazem parte. Mas aí a gente vai pra Tenente Coronel. Ela tá ali, ela foi lá dar um oi pra galera, dar uma primeira olhadinha. Daí ela comenta sobre a jornada deles e tal, e que, tipo assim, foi meio preocupante, né, eles atravessarem o país pra chegar ali e serem pegos por um bando de soldados, um bando de guerreiros, né. Daí ele disse que ele pensou que eles estavam muito ferrados e tal. Daí ele mente dizendo que eles saíram de lá tal pra pegar a comunidade, pra ir até o centro de pesquisas. Daí o Percy fingindo ser o Elton pede pra eles comerem alguma coisa, só que a Tenente Coronel fala que daqui a pouco e pede pro Félix mostrar o ferimento dele que ele teve na primeira temporada. Bem, depois disso, ele fala que o lugar onde eles estavam, que é aquela casa de repouso, estava cheio de suprimentos médicos e que isso ajudou muito eles. Depois disso, ela vê a Huck ali na sala dela e ela pergunta se realmente há suprimentos médicos lá e ela afirma. E depois pergunta se ela considera eles uma ameaça. Ela só diz que eles não vão ficar felizes em saber quem ela realmente é. Daí a Tenente Coronel fala que confiança é tudo entre as pessoas. Ela diz que a soldada dela ali achou a Huck dentro do escritório. Ela mente dizendo que só queria saber se ela tinha projetos pro almoço. Bem, daí a gente vê o Bennett tá falando que ele tá todo pensativo com o fato de que ele perdeu a casa dele e que ele e que o CRM quase matou as filhas dele e tal, e que esse lugar onde eles estão é uma prisão, não é um lar. E a Hope continua do lado do CRM, né? Então, tipo assim, e se também for o futuro? Aí ela dá uma desculpinha falando que ela não se refere ao CRM, mas sim às pesquisas. Daí o telefone toca. Bem, gente, aí a gente vê o Bennett, ele tá ali, ele recebe uma ligação, ele acaba indo pra zona de quarentena, onde a Iris, o Felix e o Percy estão, e dá o reencontro, né? Abraço de reencontro, blá blá blá. Enfim. Passando pro Silas, a gente vê o Silas indo lá, que ele mente pro Dennis dizendo que ele viu uma horda um grupo de vazios indo pro riacho. E ele pediu pra pegar um caminhão emprestado pra poder matar eles e levar os corpos pro lixão. Daí o Dennis fala que ele tem que entregar, que tem que ter o caminhão de volta até as 3 horas. Aí ele fala dele dar a chave e o cartão. E depois ele diz que o Silas tá fazendo um ótimo trabalho. E que vai ser muito complicado dali pra frente, já que um dos caras da equipe dele foi para ser treinado com o CRM. E ele vai ter que se encarregar. Mas enfim,
Depois disso a gente vê a Huck e a Coronel fazendo um almoço. E elas estão ali conversando e a Huck tá meio que pedindo desculpa pelo fato de ter questionado muito a mãe dela sobre Omaha. É porque ela tava muito cansada de ficar mentindo pra todo mundo, todos os dias, enfim. E a Tenente Coronel diz que ela usa que ela sempre usou o lado duro do amor, e que a Jennifer tem que usar, Jennifer, a Huck tem que usar muito isso também, porque esse lado duro do amor é o que torna as pessoas fortes. Só que aí a Tenente Coronel comenta sobre um verão que elas passaram juntas em Blocks, em Block, em Block, Blocks Island, acho que é assim que se fala. Aí ela disse que quando elas iam num restaurante italiano, a Huck sempre pedia bolonhesa e acabava se sujando. E ela levava a Huck até o oceano e começava a dar banho nela, tá ligado? Pra se limpar. Daí ela fala que se tornou uma coisa delas. Só que aí a Huck fala que não lembra, né? Pra dar uma badzinha. Bem, depois disso, a gente vê a galera lá no apartamento do Bennett. Aí o Bennett pergunta se eles realmente. Pergunta tipo assim: vocês realmente querem que a gente vá embora hoje, agora? Daí, por que às 2 horas? Porque a mudança de guarda acontece nas 2 horas, ou seja, durante a troca de guarda a gente passa. E o Bennett fala que isso é muito perigoso e que se os soldados pegarem eles, todos eles podem morrer. Daí o Félix fala que mas já que eles querem a Hope e o Bennett trabalhando pro futuro, eles podiam usar isso para a segurança deles, ou seja, tipo, se vocês machucar minha família ou eles desaparecerem, eu paro de trabalhar para vocês, entendeu? É que nem o que ele fez no outro episódio, no outro episódio. Daí a Iris fala que essa é a melhor e única chance que eles têm de reunir a família nos termos deles. Daí ele pergunta se a Hope realmente quer isso também. E ela diz que ele falou pra ela que sobre tomar as próprias decisões e tal. Daí ela fala que essa é a melhor e única opção que elas têm. Daí o Bennett fala que que ele tem que se despedir da Layla, se não levar ela com eles. Daí ele diz que é a única pessoa fora da casa deles que eles podem confiar. Bem, indo pro Elton, o casalzinho tá ali batendo um papinho sobre... ela fala que ele achou que o Elton tava arrumando as coisas dele, mas ele falou que não tem muita coisa pra arrumar. Daí ela pergunta por que você deixou o Percy ir, sendo que ninguém concordava com isso. Daí ele fala que todos nós temos que fazer as nossas próprias escolhas, e essa foi a escolha dele. Daí ela revela pro Percy que não é ela que tá doente, e sim a mãe dela, e que ela mentiu para proteger o segredo dela, porque as pessoas dentro dessa comunidade pensam de formas diferentes, tipo, por que que a líder por que que a líder pode liderar estando doente? Por que que a líder pode fazer um acordo secreto com o CRM para ter benefício médico para ela e não para o resto, entendeu? Enfim, as pessoas podem pensar, e se alguém descobrir, pode acabar usando essa doença contra ela, pode usar tudo isso contra ela. E ela pede pro Elton para não contar para ninguém sobre isso. Daí ela fala daí o Elton pergunta se a mãe dela vai ficar bem, e ela fala que, contanto que ela receba os remédios do CRM. Ai, que velho, eu tô com pena, mas... Bem, existe Portland, né? Então se o CRM se ferrar, Portland ainda tá aí viva. Bem, depois disso, ela se despede do Elton, falando que foi muito bom conhecê-lo. E eu digo, eu estava esperando muito pra ver um beijo desses dois. Eu estou esperando ainda um beijo desses dois. Bem, daí a gente vê o Silas dentro do caminhão vazando lá. Daí a gente vê o Bennett correndo atrás da Layla que nem um louco, ele tá muito preocupado. E quando o Silas tá indo lá no lugar, do nada aparece um caminhão do CRM vindo da direção que ele tá indo. Ou seja, ele tá indo, o caminhão tá voltando. Daí a Huck aparece do nada, segura o braço do Bennett, falando que porque ele tem um assunto, que ela tem um assunto pra falar com ele muito importante.
e que ela não iria até ele se não fosse caso de vida ou morte. Bem, o Silas chega lá no lugar que ele tem que chegar, ele chega ali no lugar e espera a galera. Só que aí a Huck mostra o documento que ela achou, que são transmissões do CRM, são transmissões codificadas do CRM. E elas não fazem parte do quadro de códigos do CRM. Ou seja, e ela falou pro Bennett que ela tem uma teoria. Algumas das pessoas que morreram no Campus Colony e em Omaha podem estar sendo usadas para pesquisas ali no CRM, ou seja, o CRM matou, destruiu 2 comunidades inteiras com mais de 1.000 pessoas e provavelmente usou todas elas, ou a maior parte, para estudar os Walkers. Enfim, depois disso a gente vê a galera toda pronta, a gente vê a galera lá no apartamento do Bennett todos prontos para fugir. O Elton e o Wilton estão ali do lado de fora olhando pro relógio, tipo assim, faltando pouco, eles estão cronometrando o tempo pro Silas passar lá com a galera. Só que acontece um problema. Os soldados do CRM acham o Silas e rendem ele. O plano deu errado, meu filho, e agora? O que eles vão fazer? Eu não faço ideia. Mas enfim, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espera só um pouquinho. Bem, gente, eu vou confessar aqui, estou na quinta-feira. Me perdoem pelo atraso desse vídeo, de verdade. Mas enfim, eu esqueci de analisar a cena pós-créditos que tinha nesse episódio. Bem, bora analisar. A gente consegue ver a Layla entrando no laboratório e recebendo a nova cobaia. Tal, beleza, os caras estão ali. E a gente vê um soldado do CRM com uma voz bem familiar, que eu adorei. Falando que essa cobaia veio diretamente da República Cívica, que acho que era da base de treinamento ali, ou de reabilitação. E ela lê a ficha masculina, que é a ficha do cara, que é o quê? Esse cara, ele era um soldado, pra quem não lembra, esse cara é o cara que apareceu lá na primeira temporada, que foi levado por causa que ele não acreditava nas coisas que ele fez, porque ele não tinha a mesma visão que a Tenente Coronel. E ela, depois que ela lê a ficha do cara, ela fala para manter o cara sedado, para manter os sinais vitais instáveis, para manter os sinais vitais de boa. Beleza, só que aí ela fala assim: eu sei que essa é a última chance eu sei que essa é a minha última chance de acertar, mas informe a Tenente Coronel de que eu vou conseguir. Ela diz que aí essa soldada fala assim: a Tenente Coronel saiu para uma missão na República Civil por tempo indefinido. Daí ela fala que... Daí essa soldada fala que ela fala o seguinte: ela levanta o capacete e diz o quê? Você está respondendo a mim. É a Jade, porra! A Jade está de volta, caralho! O Rick vai voltar. Eu sei que vai. O Rick vai voltar. Eu tenho esperança, eu tenho muita esperança de que vai aparecer pelo menos uma cena. Uma cena. Nem que seja de 1 minuto para aparecer o Rick, né? Pelo amor de Deus. Vamos torcer pra Jade aparecer, vamos torcer pro Rick aparecer, vamos torcer pra dar um easter egg, pra dar um flashback. Eu tô torcendo muito pra que apareça uma cena da Jade levando o Rick dentro daquele helicóptero lá da 9ª temporada e o Dennis e a Huck serem os pilotos ali. Eu tô torcendo muito pra essa cena acontecer. Se não o piloto ser a Isabela e a Altia. Velho, eu tô torcendo muito pra isso acontecer. Vocês não estão entendendo. Eu tô enlouquecendo por isso. Mas enfim, acabou aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Desculpa o atraso. Fear the Walking Dead fica pra próxima semana. Porque daí já sai 2 episódios de Fear the Walking Dead coladinho. Bem, então é isso. Obrigado por me assistir até o final. Deixa o like, se inscreva, ativa o sininho, compartilha o canal e comenta o que vocês acharam. Valeu, falou e até o próximo vídeo. Vamos finalizar o vídeo com essa notícia maravilhosa. Tô pasmo, tô feliz demais. Mas enfim, valeu, falou e até o próximo vídeo. Tchau, tchau e eu fui. Falou, até mais.